Fala pessoal, tudo bom? Esse é o conteúdo apresentado em forma de videoaula da aula de ontem. Então, uma pequena apresentação e nós iniciaremos a nossa aula com uma pequena pergunta. O que você entende como educação física? Como descrição teórica, nós temos: é uma área do conhecimento humano ligada às práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. É o processo pedagógico que visa a formação do homem capaz de se conduzir plenamente em suas atividades. Atua num sentido amplo, visando a prevenção de determinadas doenças. Neste exato momento, peço que todos vejam o vídeo que foi direcionado a vocês pelo link do YouTube. Dando prosseguimento, a regularização da profissão. O processo de regulamentação e criação de um conselho para a profissão de educação física teve início nos anos 40. A iniciativa partiu das associações dos professores de educação física, APEFs, localizados no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Juntas, fundaram a Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física, FBPEF, em 1946. A história da regulamentação da profissão de educação física no Brasil pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase, a intenção de se criar uma ordem ou um conselho, ocorreu a meados da década de 50. Na segunda fase, no ano de 1984, tramita a lei, um projeto de lei 4.559 de 84, do deputado federal Darcy Posa, relativo à regulamentação, dispunha sobre o Conselho Federal e os regionais dos profissionais de educação física, desporto e recreação. Foi oficialmente o primeiro projeto de regulamentação da profissão. A PL 4.559 de 84 foi aprovada pelo Conselho Nacional em dezembro de 1989, sendo vetado pelo presidente da República, José Sarney. Isso ocorreu no início do ano de 1990, baseando-se em parecer exagerado pelo Ministério do Trabalho. Dando continuidade, segundo a Lei 9696 de 1º de setembro de 1998, foi regularizado a profissão de educação física pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve no seu artigo 1, o exercício das atividades de educação física é designação de profissional de educação física, é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física. Dando prosseguimento, as áreas de atuações previstas para cada curso. Cada curso capacita para um campo de atuação distinto, baseado em resoluções emitidas pelo Ministério da Educação, sendo eles: o licenciado poderá atuar somente como professor do ensino fundamental e médio ou realizar pesquisas na área científica. Para isso, o aluno da licenciatura deve-se citar durante a graduação como funcionam as práticas escolares, com a duração de 3 anos e carga horária de 2.800 horas, de acordo com a resolução do CNE-CP do número 1 de 2002. O bacharel tem um campo de atuação muito mais extenso: ginástica, natação, musculação, hidroginástica, personal trainer, técnico em esportes, etc. O bacharel tem de ter conhecimentos para treinar vários ou poucos atletas, em treinamentos físicos ou práticas esportivas. A duração é de 4 anos, com a carga horária de 3.200 horas, autorizado pela resolução do CNE-CSE 7 de 2004. Então, nós temos aqui a primeira resolução após a criação de um Conselho Federal de Educação Física e os Conselhos Regionais de Educação Física. O Conselho Federal regularizou a Resolução 046 de 2002, em que dispõe sobre a intervenção do profissional de educação física e respectivas competências e define os seus campos de atuação profissional. O artigo 1 diz o seguinte: o profissional de educação física é especialista em atividades físicas, nas suas diversas manifestações ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal
yoga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais, tendo como propósito prestar serviço que favoreçam o desenvolvimento da educação, ressalto, da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento físico-corporal dos seus beneficiários, visando a consecução do bem-estar e a qualidade de vida, da consequência da expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda para a consecução da autonomia, da autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente. Observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo. Na Resolução 254 de 2013, dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de Educação Física registrados no sistema CONFEF-CREFES. O artigo 1, o exercício da profissão exige do profissional de educação física conduta compatível com os preceitos de lei número 9696 de 98, do Estatuto do CONFEF, deste Código, de outras normas expedidas pelo CONFEF-CREFES e com os demais princípios da moral individual, social e profissional. O artigo 2, para efeito deste Código, considera-se beneficiário das ações o indivíduo ou instituição que utilize os serviços do profissional de educação física, destinatário das intenções ou profissional de educação física registrado no sistema CONFEF-CREF. O artigo 4, o exercício profissional em educação física pautar-se-á pelos seguintes princípios: o respeito à vida, à dignidade, à integralidade e aos direitos do indivíduo, a responsabilidade social, a ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza, o respeito à ética nas diversas atividades profissionais, a valorização da identidade profissional no campo das atividades físicas, esportivas e similares, a sustentabilidade do meio ambiente, a prestação sempre do melhor serviço e um número cada vez maior de pessoas com competência, responsabilidade e honestidade. A atuação dentro das especificidades do seu campo e área do conhecimento, no sentido da educação e do desenvolvimento das potencialidades humanas, daqueles aos quais presta serviço. A Resolução 024 de 2000 dispõe sobre a regulamentação do estágio extracurricular para os acadêmicos do curso de graduação em Educação Física, quando realizado em escolas, empresas, academias, clubes, hospitais, clínicas, hotéis e outros, e das outras providências. O artigo 1. O estágio extracurricular é aquele que envolve o acadêmico de educação física a partir do 5º semestre, ou seja, o 5º período do curso de graduação regularmente matriculado e com efetiva frequência, visando a melhoria de sua qualificação e competência pré-profissional, não possuindo caráter de obrigatoriedade que define o estágio curricular. O estágio extracurricular será realizado em órgão, instituição, entidade ou empresa que mantenham o desenvolvimento de atividades em áreas correlatas com a formação profissional. O estágio extracurricular não poderá ultrapassar o total de 20 horas semanais e de 4 horas diárias. O estágio extracurricular poderá ou não ser remunerado. Artigo 6. Constitui requisito básico para aceitar o estágio extracurricular que a entidade possua em seu quadro de pessoal profissionais de educação física que atuarão como supervisores durante o período integral de realização do estágio. No inciso 1, os supervisores profissionais de educação física deverão estar devidamente registrados no sistema CONFEF e inscritos no CREF de sua região. O inciso 2, o profissional de educação física responsável pela supervisão de estágio é obrigado a estar presente na hora e local onde o estagiário estiver participando das atividades, oferecendo-lhe a orientação necessária. Modelos de estágio extracurricular versus supervisionado ou obrigatório.
Você sabe qual é a diferença para o outro modelo de estágio? O estágio é a prática profissional que realiza o estudante para pôr em prática os seus conhecimentos e as suas competências. O estagiário é aprendiz, o que leva a cabo estas práticas com a intenção de obter experiência do campo, ao passo que quem se encarrega de orientar e formar é o tutor. Estágio supervisionado ou obrigatório é aquele exigido pela unidade de ensino que tem por finalidade a obtenção das horas obrigatórias para a conclusão do curso, acompanhado de um professor e orientador. O estágio extracurricular tem como objetivo aprimorar a experiência profissional do aluno. Ele proporciona uma visão mais completa e realista dos conteúdos revisados na sala de aula, preparando o estagiário para o mercado de trabalho e refinando suas habilidades práticas. É obrigatória a presença de um profissional responsável. A Resolução 024 dispõe sobre a regulamentação do estágio extracurricular para acadêmicos do curso de Educação Física, visando quando realizado em escolas, empresas, academias, clubes, hospitais, clínicas, hotéis e outros, e das providências. Artigo 8. O estagiário cumpre participar das atividades programadas pelo supervisor de acordo com as normas de ética e disciplinas previstas, podendo, a critério do supervisor, ter seu estágio suspenso, cujo motivo deverá ser comunicado à instituição de origem e ao CREF de sua região. Artigo 10. Os participantes de estágio extracurricular que não se enquadrem nesta resolução são considerados leigos e responsáveis por prática ilegal da profissão. No artigo 11, a legalização do estágio extracurricular para efeito de fiscalização e controle dependerá obrigatoriamente da existência da declaração de estágio em modelo definido pelo CONFEF e devidamente registrado no CREF da região. Artigo 47 do Decreto de Lei 3.688, de outubro de 1941. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher as condições que por lei está subordinado ou seu exercício. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$500 mil. De 500 mil réis a 5 contos de réis. No cenário atual, R$1.490. Quando se faz uma escolha e se diz, venha o que vier, eu vou ser isto, então não se surpreenda quando o alcançar. Deixo aqui com vocês essa breve explicação audiovisual do conteúdo ministrado na aula de ontem. Muito obrigado.